Eu já dei esse exemplo aqui em outros vídeos, mas eu vou falar aqui novamente. Se você vai em uma loja comprar um presente, seja para você ou para alguém, e lá você vê duas peças muito parecidas, do mesmo tamanho, mesmas cores, mesmo formato e mesmo preço. Só que uma delas, além de ter um apelo ambiental, foi feita de um material que, por mais que você tente, não consegue ver ali algo que remeta ao produto original. Qual dos dois você compraria? Assim que você percebe o propósito por trás de um deles, você tende a fazer a escolha quase que de imediato. E o mesmo pode ser aplicado ao exemplo da porta. Porque, por exemplo, você quer comprar uma porta de vidro e lá você vê duas portas bem parecidas, só que uma é de vidro float e a outra foi feita através da reciclagem da garrafa. E só um detalhe, são portas feitas no tamanho padrão de 90 cm por 2,10 metros. Qual das duas portas te proporciona o efeito novidade? Então, você pode até não levar, mas que ela vai ficar na sua cabeça, isso eu tenho certeza que vai. Em suma, quando você procura sempre criar coisas novas, acontecem duas coisas, na verdade três. Primeiro, os concorrentes tendem a ficar cada vez mais para trás. Segundo, muitas pessoas vão querer copiar você, só que o tempo que elas vão gastar tentando, até elas conseguirem, você já deu uns 2 ou 3 passos além daquilo. E terceiro, você sempre vai poder proporcionar a seus possíveis clientes esse tipo de efeito, de novo, com propósito agregado, com um apelo sustentável. Sendo assim, pensando no retorno financeiro, o seu produto tende a valer mais no mercado do que aqueles outros produtos, talvez até parecidos, que não tem tanto propósito assim. Já no quesito pessoal, tem muitas coisas que você pode considerar. Aqui eu vou citar somente duas. Primeiro, quando você faz isso que eu falei, você, sem sombra de dúvidas, acaba se tornando referência para outras pessoas que estão começando agora. E também para pessoas que adquirem seus produtos, que acompanham o seu trabalho ou até mesmo pessoas que estão copiando os produtos que você está criando. As pessoas que estão comprando de você podem estar fazendo isso por dois motivos possíveis. Primeiro, porque gostam do trabalho que você vem desenvolvendo, as peças que você vem criando. E segundo, porque elas acreditam no propósito, elas realmente querem te ajudar, acreditam naquilo que você também acredita. Já as que acompanham, pode ter certeza que mesmo que elas não comprem, elas divulgam o seu trabalho para que outras pessoas também possam ter ciência dele e posteriormente poderem se tornar seus clientes. Já as que estão copiando, elas acreditam tanto no seu potencial, mas tanto que elas querem fazer exatamente os mesmos produtos que você está fazendo. E toda vez que você criar uma peça nova, elas tenderão a querer fazer a mesma peça também. E uma coisa em comum entre esses três é o fato de que você acabou se tornando uma referência para elas, seja usando o vidro float e mais ainda se você utilizar a garrafa. E a segunda coisa aqui é sobre o propósito. Eu não conheço outro sentimento maior em relação ao trabalho do que quando você dá um propósito a ele. É isso que te inspira a continuar fazendo o que está fazendo e como está fazendo. Com relação ao vidro float, na maioria das vezes você tem que ir até um fornecedor e comprar ele para poder fazer seus trabalhos. Isso basicamente tende a ser uma relação comercial, porque você compra, produz e vende. Simples assim. E aqui eu não vou entrar em detalhes sobre as relações comerciais, porque não é o objetivo desse tópico. Voltando ao propósito, eu conheço pessoas que deram sim um grande objetivo ao uso do vidro float, como social, por exemplo. Existem algumas ONGs que trabalham o fusing com moradores de rua e pessoas desabrigadas. Ou seja, essas pessoas, além de aprenderem uma profissão, elas também usam a venda das peças, que na maioria das vezes é feita pela própria ONG, como fonte de renda para se manterem e também manterem a instituição. Sendo assim, o propósito dessas ONGs com esse trabalho é ajudar pessoas desabrigadas e desempregadas a conseguirem uma fonte de renda através do fusing. Olha que bonito. Já com a garrafa, você também, além de todo o apelo ambiental, você também pode direcionar o seu trabalho para a área social. E eu não estou falando aqui necessariamente de você ter que abrir uma ONG e utilizar essa técnica como fonte de transformação para as pessoas. Mesmo porque, além de ser bastante burocrática a abertura de uma ONG, algumas pessoas podem acabar dependendo dela para executar esse tipo de trabalho. E não é esse o objetivo. Agora, você pode fazer isso da sua própria casa, isso sem a necessidade de você ter um forno de fusão. E sim, eu estou falando aqui do uso do micro-ondas. Pensa bem, você cria peças com a técnica do fusing usando a garrafa de vidro como principal matéria-prima. E ainda de quebra, você ensina uma profissão a pessoas de baixa renda para que elas tenham uma melhoria na renda familiar. Isso é um ótimo trabalho social, porque você vai estar ajudando outras pessoas a terem uma profissão. E também ambiental, porque você vai estar ensinando elas a recolher
escolherem produtos do meio ambiente e transformarem eles em fonte de renda. E voltando um pouco, lembra que quem consegue criar uma peça utilizando a garrafa de vidro também consegue criar uma usando o vidro float. E caso você dê um propósito ao seu trabalho, pode ter certeza que todos os dias, enquanto você estiver andando em direção a esse propósito, você sempre vai acordar inspirado para criar coisas novas, se tornando uma referência para quem ainda está no começo e até mesmo para quem já é um pouco mais antigo no mercado, só que está vendo no seu trabalho a inspiração que precisa para também continuar. Isso fora o fato de a possibilidade de algumas empresas também se interessarem pela sua causa. Empresas como os fabricantes de garrafa de vidro e os envasadores, que percebem o trabalho que elas deveriam estar fazendo ser feito por uma única pessoa, que está inspirando várias outras pessoas a também fazerem o mesmo. Em suma, na minha opinião, o melhor vidro para trabalhos com fusing com base em todos os itens que eu citei aqui é a garrafa de vidro. Se você usa essa técnica somente como um hobby ou terapia, talvez você discorde de mim. Mas convenhamos que hoje não existe concorrente direto no mercado para quem trabalha com a garrafa de vidro. Isso fora o fato de que quem trabalha com a garrafa também consegue utilizar o mesmo conhecimento para se trabalhar com vidro float.